Está no ar o meu, o seu, o nosso canal. Para comprar brownie, como eu falo toda semana aqui, da melhor qualidade, com chocolate belga na Browneria da Elisa. Você pode fazer sua encomenda, aí no telefone está aparecendo na sua tela. Está cansado? Quer ter um bom sono, bons sonhos? Não durma no colchão Onyx. Vai lá, adquira o seu. Armazém Paraíba e Colchões Onyx, o melhor que tem. Assim que nasce, você não sai dele. Depois, faz de tudo para não ir. É uma energia, mas na frente, você usa também para se divertir. E vai chegar uma época em que você não vai ver a hora de voltar para ele. Um bom colchão te acompanha por toda a vida. E mais do que proporcionar uma boa noite de sono, proporciona um bom dia para viver. Experimente acordar bem. Colchão Onyx. E para cuidar da sua vista, que todo mundo precisa, se não agora, mais tarde vai precisar, cuidar com competência, com habilidade, com responsabilidade, no Hospital de Olhos Francisco Vilar. Enquanto o João experimenta os primeiros óculos, Ana, vizinha dele, usa lentes de contato. A tia Marta, ela quer ficar ainda mais linda. E o vô Pedro agora pode ver melhor o rosto do neto. Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia, com você a qualquer tempo. Dr. Francisco Vilar, diretor técnico médico, CRMPI 743. O nosso convidado de hoje é o médico oftalmologista Dr. César Vilar. Vamos conversar com ele a partir de agora. Vocês podem, inclusive, deixar comentários depois da entrevista aí, sugerindo pessoas, compartilha, curte a entrevista e se inscreve no canal. Boa noite, doutor César. É um prazer ter ele conosco. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite. Me fala o seguinte, o senhor é filho de médico, o seu pai teve alguma influência para você decidir ser oftalmologista? Essa é uma pergunta muito comum e eu sempre respondo com muita tranquilidade. Sim, teve muita influência, mas não do modo como as pessoas imaginam. Ele nunca chegou para mim e disse, você vai ser oftalmologista. Não, na verdade, a gente vai crescendo e convivendo com os pais da gente, né? E na medida que, acredito, que você tem bons exemplos, naturalmente você tenta segui-los. Até por uma questão natural, nas escolas a gente vai estudando e você vai traçando aquele caminho para fazer vestibular. Uma hora ou outra você tem que decidir uma área. Eu sempre vi meu pai trabalhando, me admirava muito o jeito que ele lidava a vida dele. E especificamente com relação à oftalmologia, uma coisa interessante. Em 95, 96, se eu não me engano, ele começou a gravar as cirurgias dele. Pouca gente fazia isso na época. Ele trouxe uma câmera até dos Estados Unidos para acoplar nisso, o microscópio. E aí ele gravava as cirurgias em fita cassete ainda na época. E ele sempre teve uma coisa que ele sempre volta em casa, nunca deixou de almoçar em casa. Por mais que ele trabalhasse, ele sempre arrumava um jeito de passar pelo menos uma hora em casa para almoçar. E logo após o almoço, ele assistia essas cirurgias dele que ele tinha feito pela manhã. Era a hora que eu tinha para ficar com meu pai. Ele sempre trabalhou muito. Quando ele acordava, eu já tinha saído de casa. Quando eu acordava, ele já tinha saído de casa. E quando ele voltava à noite, eu já tinha dormido. Então, era a hora que eu via, era na hora do almoço. E era a hora que eu via essas cirurgias com ele. Eu não sabia nem que eu estava vendo. Mas de tanto alguém ver, você cria curiosidade. O que é aquilo? E eu fui vendo aquilo e naturalmente fui criando vontade de fazer. E acho que uma coisa levou a outra. Eu nunca fui pressionado para fazer isso, mas naturalmente eu criei o interesse. Então, sim, houve uma influência. Eu acho que é até normal, né? É muito comum a gente ver o filho ou a filha seguindo a carreira do pai ou da mãe, né? Que bom. Hoje em dia é mais normal. Aqui cabe o ditado que se diz: quem herda os seus não degenera. Tá aí, ó, a prova viva do ditado, né? Amém, obrigado. Vamos começar conversando a respeito de crianças. Hoje em dia eu observo, se me corrija se eu estiver errado, eu acho que muito cedo as crianças estão começando a usar óculos nas escolas. Isso é por quê? Por que você está começando a usar óculos, aquele óculosinho? O que leva as crianças a essa rapidez pelo uso do óculos? Então, isso é um fenômeno que a gente tem observado não só aqui, mas no mundo todo. Existe o que a gente está chamando de epidemia de miopia.
Miopia é o grau, a dificuldade de você ver para longe, né? Certo. Então é aquele grau que a pessoa tem dificuldade de ver de longe, fica espremendo os olhos, e o uso de lentes corretivas e outros tipos de tratamentos faz necessário para que a pessoa consiga enxergar de longe. Então, tem se observado uma epidemia disso, quer dizer, as populações têm ficado cada vez mais míopes. E simplesmente a genética não explica isso sozinha. Porque se fosse só pela genética, você não mudaria a Mas a porcentagem de genética pessoas. interfere nesse caso aí? Interfere. Pessoas que têm pais e mães míopes tendem a ser Tende a míopes. ser mesmo. Mas não é só isso, né? Então, por exemplo, na China e no Japão, você tem quase 70%, 80% da população míope. Isso é muito. Já olha assim, né? Na o olho. década de 60, não era assim, era Exato. menos. Era bastante, mas era menos. Então, o que os estudiosos têm observado de mudança de padrão é que cada vez mais as crianças estão ficando em ambientes fechados, longe da influência do sol natural, tem ficado cada vez mais com a distância de leitura muito próxima, pela mais parte do tempo do que a distância de longe. Eu não estou falando só de celular, estou falando de livros, inclusive, também, né? O fato de você ler aqui muito perto. De modo que, aparentemente, isso gera um estímulo de miopização do olho, onde o olho aparentemente entende que, olha, se você não olha para longe, você só precisa olhar para perto. O míope, ele enxerga muito bem de perto. Então é como se o olho estivesse se adaptando a essa condição. Mas a gente sabe que isso não é desejável. Eu estou falando aqui no modelo, tá, Alex? Não é exatamente isso que acontece. Tem uma série de explicações para explicar esse fenômeno da miopização. Mas, estatisticamente, na população, o que você tem identificado é essa mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, sem dúvida, interfere nessa miopização. Tanto que na China, por exemplo, já tem hoje bibliotecas que têm janelas em cima para que as pessoas estudem com a luz solar, porque tem sido demonstrado que a luz solar natural ela diminui a progressão da miopia. E também já é rotina nos países orientais pelo menos meia hora de atividade física ao ar livre, todos os dias. O contato com o sol, né? Em contato com a luz natural, para tentar segurar um pouco essa progressão do grau. Então isso tem acontecido sim. Aqui no Brasil também. As crianças que se estudam desde cedo, ficam mais tempo em sala de aula. E hoje em dia bebê já está em sala de aula, né? Cada vez mais. Então, você tem realmente um estímulo maior a essa miopização. E aí as crianças têm ficado míopes e, portanto, têm precisado de óculos cada vez mais cedo. Mas não é indicado lente de contato em criança a partir de qual idade? O uso da lente de contato, ele exige disciplina, né? Ele exige que a pessoa saiba colocar, saiba tirar, tem uma boa higiene nisso, saiba conservar criança a lente. não se toca. Crianças, até adolescentes em geral, têm uma certa dificuldade em cumprir esses padrões. Então, em geral, a gente indica a lente de contato mesmo a partir no final da adolescência, início da idade adulta, quando a pessoa já tem uma certa higiene, responsabilidade de fazer o que é certo. A lente de contato é um tratamento muito seguro, mas tem risco, como qualquer outro tipo de tratamento. Quais são os riscos que pode trazer uma lente de contato? Uma lente de contato mal conservada pode causar, por exemplo, infecção na córnea, infecção no olho. E a depender de como foi essa infecção, pode levar até a cegueira em último caso. Nossa. E entre a infecção simples que é resolvida com colírios e a cegueira, tem uma gama de condições que podem ou não afetar a visão. Então, lente de contato é coisa séria. Você pode usar? Pode. É bom? É bom. Mas tem que ser usado com responsabilidade, trocar no tempo certo, fazer a limpeza corretamente. Tem aquelas lentes que se usam só para estética, né? Tem que ter o mesmo cuidado. O mesmo cuidado. Mesma coisa. Apesar delas serem só para estética, não quer dizer que elas não estejam em contato com a superfície do olho, né? Agora, só uma curiosidade, até falando de mim mesmo. Gente que tem olho claro, tem mais dificuldade com o sol, deve proteger mais a vista do sol, usar diferente do que tem olho mais escuro, ou é a mesma coisa, não tem nada a ver? Pessoas com olhos mais claros tendem a ter mais fotofobia, tá? Quer dizer, a sensação de sensibilidade ao sol. Eu acho Teresina tão claro. E é bastante. Né? Bastante claro. Eu sinto a necessidade do óculos. Eu já vi uma pessoa dizendo, um médico dizendo que quem tem olho claro precisa do óculos escuro. Isso não é mentira. Quem tem os olhos mais claros tem mais dificuldade de se adaptar a ambientes mais claros. Porque o olho mais claro, na verdade, ele significa que ele tem menos pigmento. O meu olho, por exemplo, é um pouco mais escuro, é um castanho escuro.
Então, quer dizer que eu tenho mais melanina, que é a substância do epitélio pigmentar da íris, que deixa a minha íris mais escura. Então, entra menos luz através da própria íris dentro do olho. É quase uma proteção, né? É uma genética diferente, né? Na verdade, a íris em si, ela protege bastante, dependente da cor, mas quem tem uma íris mais clara acaba sendo um pouco mais sensível à luz, sim. Então, independente da cor do olho, eu recomendo sempre os óculos escuros com proteção à luz ultravioleta. É importante também a qualidade do Sim. óculos, né? Sempre que estiver exposto ao sol. Porque você melhora não só a questão, por exemplo, do olho seco, que é uma coisa que muita gente aqui na nossa terra tem. O olho fica com a sensação de areia no olho, ardendo, coçando. Mas também você previne a exposição do sol aqui nas pálpebras, prevenindo até alguns tipos de câncer, por exemplo, algum tipo de tumor nessa região. Quer dizer que é importante, então, o uso do óculos escuro. Eu recomendo para 100% das pessoas, sempre que estiver exposta ao sol, usar um óculos escuro com proteção, se possível. Bom, agora vamos falar da sua especialidade, que é a catarata, né? Nós sabemos, a pesquisa que eu fiz, me diga se eu estiver errada, que mais de 20 milhões de pessoas no mundo têm cegueira por catarata. É uma pena. Isso é verdade? É uma pena, mas é verdade. E a questão da catarata é uma causa de cegueira reversível, né, com a cirurgia. O que nos leva a entender que muitas pessoas ainda não têm acesso à cirurgia, especialmente em regiões remotas dos países asiáticos, né? Na Índia, que é um bolsão de miséria muito grande, na China tem muitas pessoas com catarata, alguns países ali do Oriente Médio também tem bastante pessoas que não chegam a operar a catarata e terminam a vida cegas, mas no Brasil também tem bolsões de pobreza e pessoas que não têm acesso à saúde como poderiam ter, cada vez menos, graças a Deus, mas ainda tem pessoas que infelizmente vêm a cegar pela catarata e acabam não se tratando. Quer dizer, a catarata, em qualquer grau, digamos assim, desde uma catarata inicial moderada até uma catarata ultra avançada, teoricamente ela tem uma possibilidade de cirurgia. O que é que a gente sempre fala? Nós não vivemos mais na Idade das Trevas. Hoje nós temos condição de fazer uma cirurgia de catarata minimamente invasiva. Uma cirurgia de catarata rápida, por microincisão, que não dói, com anestesia tópica, com resultado visual rápido. Quer dizer, a pessoa opera praticamente no mesmo dia, no outro dia já está enxergando de novo, com mínimo de tratamento, vai para casa, não fica internado, pingando colírios. E essa cirurgia ela é possível quando você faz a catarata ainda no estágio moderado. Se você deixa a catarata ficar muito densa, muito dura, você normalmente, quando tem esses casos, você tem mais complicações. Deixa eu ver só um parênteses aqui, deixa eu ver se eu entendi, para esclarecer bem para os nossos seguidores. Quer dizer que a catarata seria assim, uma comparação grosseira, como uma fruta. Tá verde, tá boa de comer, ou no caso operar, e tá já madura demais, podre. Existe um estágio para que possa fazer a catarata? Excelente comparação. Existe. Na verdade, nós temos uma lente dentro do olho, que se chama cristalino, e essa lente vai envelhecendo com os anos até virar a catarata. Como tudo no nosso corpo, ela muda. Então, o cristalino de uma pessoa de 45, 50 anos já não é o mesmo cristalino de uma pessoa de 18, 20. Eles são diferentes. Até que ponto essa diferença afeta a visão? Isso é uma coisa muito particular. Tem pessoas que com 50 e poucos anos já tem um cristalino que atrapalha a visão. Já é uma catarata. Aí você vai determinar o grau baseado no exame. Independente disso, a cirurgia já ajuda esta pessoa. Tem outras pessoas que não, com 50 e poucos anos ainda fazem tudo, enxergam bem, e você individualiza o tratamento, evidentemente. Eu lembro que antigamente, para se fazer uma cirurgia de catarata, eu me lembro que meu avô tinha que esperar cegar. É isso que eu estou falando. Hoje a gente não mora mais na cidade, né? Hoje nós temos condição de fazer uma cirurgia que você recupera a visão, melhora a visão, inclusive, da pessoa, porque, em geral, você consegue melhorar o grau que a pessoa usa de óculos, se a pessoa eventualmente usar, junto com a cirurgia de catarata. E o foco é que, assim, é só na consulta oftalmológica que você descobre se você tem ou não a catarata, se aquela catarata está ou não atrapalhando. Mas aparecem sintomas para a gente procurar o médico? Sim. Então, a partir dos 40 anos, normalmente a pessoa começa a ter uma dificuldade de visão para perto. É aquela coisa que encurta na mão, né? A presbiopia, ela decorre da diminuição da elasticidade dessa lente que nós temos no olho, do cristalino.
Então já é um processo de envelhecimento dessa lente. Por volta dos 40 anos, é essencial que as pessoas procurem um oftalmologista para saber como que está o olho, o que é necessário, e também para prevenir outras doenças, como glaucoma, por exemplo, Glaucoma, que que é uma doença quase muito não tem importante, sinal, né? quase não tem sinal. A partir dessa época, as visitas devem ser frequentes, porque você não deve deixar essa cristalina, essa catarata, ficar muito madura. Como eu estava explicando, a cirurgia de catarata em cristalinos, cataratas muito duras, elas são mais difíceis do ponto de vista técnico, criam mais complicações cirúrgicas, e aí tudo isso que a pessoa não quer. Ela quer uma cirurgia mais rápida, menos traumática para Sem o olho. problema, né? Isso feito em estágios moderados, a chance de sucesso é muito maior. E a gente observando a vista encurtando, a gente já observa mesmo, né? Às vezes até 35 anos, tem amigas que têm 35, 40 anos, a gente vê que está com aquela dificuldade na visão de perto, como você falou, e aparece sintoma, você vai no médico. Aí vamos falar da cirurgia em si. A cirurgia de catarata, ela pode ser feita de duas maneiras, pelo que eu sei, né? Não sei se você está com mais informação. Pode ser feita de uma maneira normal, digamos assim, e a laser. Uhum. Eu queria que você explicasse as diferenças entre um e outro. Uhum. Então vamos lá. A cirurgia de catarata moderna chama-se cirurgia de facoemulsificação. Faco é um termo grego, facos, que é para determinar lente, né? Então, faco vem da lente natural do olho que você vai tirar e, na verdade, você vai usar um ultrassom dentro do olho para triturar essa catarata, emulsificá-la. Como o aparelho quebra muito rápido, praticamente aquela catarata vira um líquido dentro do olho, emulsifica e você aspira. Então, o aparelho que faz a cirurgia de catarata, ele Você está explicando a laser, né? a normal. A normal. Ele quebra a catarata. Então a cirurgia chama de cirurgia de facoemulsificação. Sei. Feita do modo manual, nós entramos no olho por microincisões feitas a lâminas, né, muito pequenas, milimetradas. Enchemos o olho com um gel protetor para proteger o olho das manobras. Fazemos algumas micromanobras para abrir a catarata com pinças, com círculos, né? Corta, na realidade. Corta. Usamos instrumentos para quebrar a catarata enquanto aspiramos com esse aparelho. E hoje nós temos o laser. O que o laser faz? O laser ele vem antes disso tudo. Antes de mesmo do médico entrar no olho, o laser ele é um aparelho que faz a preparação do olho para a cirurgia. Então ele desenha por onde nós vamos entrar no olho, faz as incisões a laser, então são bem mais precisas, coloca na posição que você quer, você não depende de um bisturi, de uma lâmina para entrar no olho. Ele já deixa essa abertura pela qual você vai retirar a catarata pré-feita. Então um círculo perfeito. A coisa que, por melhor que seja o cirurgião, ninguém consegue desenhar vários círculos perfeitos com a mão 100%. Lógico. E um laser consegue. Então essa precisão que o laser adiciona à cirurgia ela é desejável. E acrescenta precisão, reprodutibilidade na cirurgia, que são vantagens da cirurgia laser. Com certeza. E a outra vantagem é que além de fazer isso, ele já quebra a catarata dentro do olho em pedacinhos. De modo que quando você entra com aquele aparelho que eu te falei, o facoemulsificador, ele vai mais aspirar do que de fato usar energia para quebrar. Então você diminui a energia gasta dentro do olho. Você diminui o tempo cirúrgico, você diminui o número de manobras. É muito rápido, né? Impressionante. É rápido. A cirurgia de catarata com laser, até sem um laser, mas também com laser, fica em torno de 10 a 15 minutos, quando muito. Quando vai tudo bem. E aí o aparelho basicamente aspira a catarata e deixa o saco capsular limpo, que é onde vai ser colocada a lente intraocular. Certo. E existe assim alguma complicação que pode trazer essa cirurgia? Quais são elas? Podem. As complicações de cirurgia de catarata, a mais comum é quando você não consegue manter o saco capsular íntegro. Então, na verdade, a catarata, você tem que pensar ela como se fosse uma lata de atum. Sim. Imagina que a lata é transparente. Então, você não quer tirar toda a lata do olho, você só quer tirar o recheio. O atum de dentro, o peixe, né? Você quer deixar a lata lá transparente. Por quê? Porque é essa lata que vai servir de suporte para quando você colocar a lente dentro do olho, ela ficar lá. Eventualmente, em alguns pacientes, essa cápsula é mais frágil
e ela se rompe na hora da cirurgia. E aí você, às vezes, não consegue colocar a lente no mesmo momento. E aí você precisa de usar algumas manobras. Colocar lentes especiais, dar uns pontos para amarrar a lente, fazer uma segunda ou terceira cirurgia. Infelizmente é uma complicação rara, mas pode acontecer em qualquer Mas no cirurgia de caso, a catarata. fica sem retirar a catarata, ou retira e fica Normalmente com... você retira e tem que colocar, às vezes, um segundo tipo de lente para fixar, né? Sim. Isso pode ser feito na mesma etapa da cirurgia Ou ou depois. num segundo tempo. Tá tudo muito ligado à tecnologia, né? Hum. Cirurgia de catarata, a parte de olho e tudo. Eu queria também saber o seguinte: quem tem a catarata, tem só a catarata ou tem simultaneamente outras doenças junto com a catarata? A cirurgia tira tudo ou tira só a catarata? Seria muito bom se a cirurgia fosse um milagre, né? Tirasse tudo, mas não. Infelizmente, o que a cirurgia de catarata faz é literalmente trocar uma lente que está opacificada no olho por uma nova lente artificial transparente. Mas se a pessoa tiver outras doenças, isso só não vai resolver o problema. Então, por exemplo, se a pessoa tem glaucoma. O glaucoma é uma doença que ela comete o nervo óptico. Ele não tem, normalmente, ele não tem diretamente nada a ver com a catarata. Então, o nervo, se ele estiver afetado, você tirar a catarata, não vai resolver o problema do nervo. Normalmente o glaucoma você controla controlando a pressão intraocular. Então, quando a pressão dentro do olho ela está em níveis normais, em geral o glaucoma está controlado. E esse controle ele se faz com colírios ou outros tratamentos específicos para o glaucoma que existem hoje. Mas a cirurgia de catarata sozinha não elimina o problema. Então eu sempre falo assim para as pessoas. Imagina o olho como fosse uma câmera fotográfica. Tem a parte da frente, que é a lente da câmera, e tem a parte de trás, que é o filme da câmera fotográfica. Sim. Antigamente tinha filme, né? Hoje não tem hoje mais, não tem mas eu mais. sempre falo para as pessoas assim, como fosse o Tentar filme. visualizar. Então, para a foto ficar boa, eu preciso tanto de um filme, de uma lente boa, como de um filme bom. Na lente da catarata, né, nós temos uma lente que está ruim, então a gente tem que trocar essa lente por uma lente nova. Mas para a foto ficar boa, eu preciso do filme bom também. O filme, se ele tiver um problema, a foto não fica perfeita. Aí quais são os problemas do filme? Ou entre aspas, retina, entre aspas, nervo óptico. Sim. Glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética, outros tipos de doenças da retina. Eu também queria que o senhor falasse a respeito a correlação entre diabetes e a catarata, né? Então, só terminando essa parte, tudo bem. Se você tem outros problemas, só a catarata em si não vai resolver. Porque por melhor que entre a luz dentro do olho, você ainda vai ter uma região que capta essa luz com algum problema. E a visão não fica perfeita, Sim. dependendo do grau dessa doença. Bom, você perguntou aí sobre diabetes. Diabetes é um problema grave na sociedade como um todo. A gente tem altas taxas de prevalência de diabetes e muitas pessoas precisando de tratamento. O diabetes tem que ser entendido como uma doença que ataca os vasos sanguíneos. E vasos sanguíneos, obviamente, estão presentes no corpo todo, inclusive na retina. A retina é um tecido especial, assim, diferente, porque ele é um tecido neurológico, nervoso, né? Ele recebe impulsos luminosos e transforma isso em energia elétrica, impulsos para fazer a gente enxergar, manda isso para o cérebro. E a retina tem vasos ali dentro da retina para nutrir a própria retina, nutrir o olho. Esses vasos sanguíneos que estão na retina, eles são machucados pelo diabetes. E quando esses vasos estão machucados, eles vazam líquido, eles vazam proteínas, vazam gorduras, incham a retina, deixam a retina com pouca vascularização, seca, isquêmica, que a gente fala, né? Então é como se acontecesse um infarto na retina. Nossa, é uma doença muito séria, né? É ruim. E aí a visão piora. Essa é a retinopatia diabética, que é uma doença que tem vários graus também. Tá? Pode ser desde uma retinopatia diabética que não acomete a visão, mas dá sinais que pode acometer, até chegar a descolar a retina, dependendo do grau. O descolamento de retina é sério, né? É sério. A retina se descola, ela praticamente não enxerga muito bem. Então, dependendo do tipo de descolamento, a visão fica bem comprometida. Nossa. E a prevenção para esse tipo de problema de catarata existe? A gente tem que se prevenir. Se prevenir com o quê? Ou não tem jeito? Quando chega a uma certa idade, ela aparece mesmo? Existe muita relação do desenvolvimento da catarata com o sol. Então, se você pode
prevenir-se de exposição demasiada ao sol, com óculos escuros, por exemplo, você tem um retardo teórico, né, do desenvolvimento da catarata. Pessoas que moram na Europa, por exemplo, em regiões que têm menos luminosidade do que aqui, têm catarata mais tarde. Isso é fato. Então, não é só a genética que explica isso. A região onde a pessoa mora, isso acelera o desenvolvimento ou não da catarata. Mas fora isso, não teria muita coisa que a pessoa pode fazer para evitar de ter. Eventualmente, todo mundo vai ter com a idade maior ou menor grau. Maior ou menor. E o tratamento é bem individualizado. Assim, você tem que fazer a cirurgia quando a pessoa de fato está precisando e para ajudá-la, né, para fazer enxergar melhor. Agora vamos falar de uma coisa que não é nem muito agradável, mas eu sei que as pessoas gostariam de saber. A cirurgia a laser é a comum, digamos assim, a comum, né? Existe uma diferença de preço muito grande entre um e outro? Existe. Não sei dizer se é muito grande, mas é uma diferença que existe porque existe um custo, né? Além do custo do laser em si, que é um aparelho bem robusto, bem delicado, ele tem uma taxa de uso, que você tem uma peça, que ela é descartável, que é exatamente a peça que faz a conexão entre o laser e o olho do paciente. E essa peça ela tem um custo, né, internacional, inclusive preço em dólar, né? Então tudo isso são custos e você realmente não tem como fazer pelo mesmo preço que você faz a cirurgia manual. Ainda os convênios consideram a cirurgia a laser um plus, né? Uma técnica a mais. E tem um motivo científico, na verdade, para que isso seja. A cirurgia de catarata laser, ela não tem, em termos de resultado de visão, elas se encontram no final. Não é porque a pessoa operou a laser ou operou manual que a visão vai ser diferente no final. Nem que vai ficar alguma mancha, alguma coisa, nada diferente. Aparentemente fica a mesma coisa. Aparentemente fica a mesma coisa. O que a pessoa que faz a cirurgia laser ganha? Isso, opinião minha, pessoal, e de outros colegas que também gostam e trabalham com laser. Reprodutibilidade da cirurgia, então você diminui a chance de você ter complicações decorrentes de técnica manual, que podem acontecer, todo mundo é humano. Lógico. Você diminui o uso de energia dentro do olho, então na nossa mão, né, na nossa experiência pessoal, você acelera a recuperação visual do paciente, e especialmente para as cataratas mais duras, onde você consegue tratar a catarata antes de entrar no olho, esses a gente tem um benefício muito grande. Porque quer dizer que quando ela está já endurecida, no caso do fruto que eu contei, podre, tem que tratar primeiro antes de operar? Não vamos usar a palavra podre. Podre, que eu falo, fruta, quando a fruta está ruim, ela está podre. Vamos dizer bem madura. Mas, como eu falei, o laser é aplicado na hora da cirurgia, só que um momento antes do cirurgião entrar no olho. Então, como ele quebra a catarata dentro, já deixa pré-quebrada, né? Isso que eu falo de tratar, já deixa pré-tratado, você consegue quebrar ela com menos manipulação, menos energia. Então, nesses pacientes, você sim tem uma grande vantagem na nossa mão de fazer a técnica laser. Depois de operado, a catarata tem a possibilidade de voltar? Não, a catarata ela não volta. Você remove todo esse conteúdo que eu expliquei antes, coloca a lente lá dentro. O que acontece em algumas pessoas, na verdade bastante, é que esse saco capsular, que é a estrutura que vai dar suporte à lente, ele é transparente na hora da cirurgia, mas ele vai fibrosando, ele vai cicatrizando. À medida que isso vai acontecendo, ele vai deixando de ser transparente e ficando opacificado em algumas regiões. E aí a pessoa sente como se a catarata estivesse voltando, mas ela não volta. E esse problema, essa cicatrização, se ela piorar a visão, é contornável. Você consegue fazer a abertura dessa cápsula posterior. Outra cirurgia, né? Não é uma cirurgia, é a aplicação de um laser que você faz no consultório. É o que as pessoas comumente chamam de limpar a lente, fazer a limpeza da lente. Tá. Um laser que parece muito com o aparelho que você usa para examinar o olho no consultório. E é um procedimento que não precisa de muita anestesia, só colírio. Rapidamente, 3, 5 minutos você já resolve isso. É feito rotineiramente no consultório. Você não de quanto em quanto tempo precisa fazer essa limpeza? Normalmente só uma vez. Só uma vez, né? Porque na verdade você não limpa a lente. A lente ela não muda. As lentes de boa qualidade, elas não têm tem umas processo. Que eu usei uma, por exemplo, que tem até um cartãozinho de identidade da lente, né?
elas são feitas em série, mas com bastante rigidez, os melhores fabricantes. Eles têm um processo bastante rígido de controle de qualidade e trabalhar com bons materiais nos dá segurança do resultado e do Com processo. certeza. Então essas lentes elas são muito boas, elas não sofrem muita alteração, elas não opacificam as lentes que são melhores. Mas essa cápsula atrás da lente, que segura a lente, ela sofre esse processo, em maior ou menor grau em algumas pessoas. Então, na verdade, você não limpa ela, você abre ela. Eu sei. E ela não fecha de novo, na maioria dos casos. Então, geralmente, você só aplica uma vez. Eu andei mexendo lá no seu Instagram e eu vi que você já fez uns 30, 40 encontros fora, congressos, né, simpósios, etc. Tá. Me fale um pouco dessa sua aí, desse último agora, que inclusive eu estou sabendo que você ganhou um prêmio que, ó, máximo do máximo. Eu não sei se dá 40, viu, Alete, mas eu já fui bastante. Eu andei vendo aí, eu achei que dava uns 30 ou 40. Talvez, eu nunca fiz essa conta. Atualização é uma coisa importante, né? A gente nunca deixa de se atualizar, de estar a par do que a nossa profissão nos exige. Tratar as pessoas com o que existe de melhor e mais moderno. E também, ninguém é dono da verdade. Então, sempre que eu vou a um congresso desse, eu mudo alguns paradigmas que eu tenho na minha cabeça para tratar as pessoas na medida que você conversa com outros colegas. E esses encontros, você tem chance de conversar com colegas do mundo todo. Então, mais especificamente sobre esse congresso, eu fui ao 4º ano seguido que eu participo. É o congresso da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa, chamado de ASCRS. Nesse ano, em particular, foi em San Diego, na Califórnia, e é um dos maiores eventos de oftalmologia do mundo. É um congresso que é específico para a área de catarata e cirurgia refrativa, em voga, né? O que há de mais moderno e o que há de melhores tratamentos e terapias na área. Sobre essa premiação, isso é resultado, na verdade, de um esforço conjunto do nosso grupo de pesquisa, que eu ainda faço parte, em Brasília. Então eu fiz uma parte da minha formação profissional foi feita no Hospital Oftalmológico de Brasília, junto com o meu orientador, o Dr. Takashi Ida. E lá no HOB existe o Centro de Estudos Oftalmológicos Dr. Renato Ambrosio, o CEORA. E nesse grupo nós temos muitos médicos e muitos colegas que fazem pesquisa junto conosco. Então, esse trabalho surgiu do esforço das nossas discussões, e foi um trabalho onde nós juntamos dados de um aparelho recente, tá, que surgiu, poucas pessoas ainda têm no Brasil, ele tem lá. E nós analisamos os dados, compilamos e mandamos para o Congresso como um trabalho a ser apresentado numa sessão de trabalhos. E nessa sessão, são várias sessões, assim, dezenas de sessões, onde você vai, você tem várias discussões sobre trabalhos, é interessantíssimo, você tem trabalhos do mundo todo sendo apresentados ali. E nessa sessão específica que eu apresentei, os panelistas, né, os colegas que estão presidindo a sessão, discutindo os trabalhos, eles elegeram o meu trabalho, a minha apresentação, várias coisas contam, como a melhor daquele momento, daqueles 10, 12 trabalhos. Foi um prêmio que trouxe muita satisfação para a gente, uma realização do nosso grupo de pesquisa. Demonstra e para nós, piauienses, né? Eu fico feliz de estar representando o nosso estado no exterior e no Brasil. Mas é um prêmio para a seriedade do trabalho, é um prêmio para os pesquisadores que estão ali sem muito tempo, tentando colher dados de uma forma, da forma melhor que podem, mas tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo. O Brasil, infelizmente, não tem uma cultura muito voltada para a pesquisa, então a gente tem muitas dificuldades nesse campo. Associar a pesquisa científica com o trabalho é bastante custoso, muito. Mas a gente faz porque gosta. E ganhar esse prêmio trouxe muita felicidade para a gente. Estou dizendo que ele é competente, estudioso. Foi um prazer. Me diga primeiro onde é que você atende. Bom, eu acho que não é muita surpresa. Meu pai é Dr. Francisco Vilar e eu atendo lá no hospital. Eu só trabalho lá, no Hospital Francisco Vilar.
Meus parabéns. Raquel, você tem um filho maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença aqui. O canal está à sua disposição na hora que você precisar. Obrigado, Orlando. Dê um abraço para sua mãe e do seu pai que eu mandei. Obrigado a todos os telespectadores aqui do seu canal. Nada, é um prazer é todo nosso. Vou entregar bem que uma lembrancinha do programa e da Gráfica Zenit, que é nossa parceira aqui. Opa. Quando precisar de pacote gráfico, não custa nada procurá-la. Excelente. Obrigado. Tá bom? Excelente. Pois um abraço bem grande, muito obrigada e boa noite a vocês. Compartilhe, comente embaixo da entrevista e curta o nosso canal. Boa noite.